querendo atrapalhar vocês aí não, mas hoje o Cruzeiro ganha 2-1. Tá em crise lá, tá? Tá em crise lá. Se o Matheus Cunha não fizer um milagre, 2-1 pro Cruzeiro. E aí, Rojas e Peck podem ser as novidades. Romero está suspenso. E Matheus Henrique deve ser o titular por ali. Eu tenho muita dúvida o que vai fazer o Arthur Jorge do lado direito de ataque. O Kenji, ele não está à disposição. Eu estou suspeitando que o Marquinhos pode começar esse jogo, tá? Não é informação, mas o Marquinhos que iniciou o jogo, inclusive, como titular contra o Grêmio. Ah, mas e o Peck? O Peck tem que ver a evolução física dele daquele jogo do Grêmio para cá. Fala de um Arthur Jorge que pela primeira vez ele teve tempo para treinar de uma forma mais importante o Cruzeiro, porque praticamente o Cruzeiro só se recuperava e jogava naqueles meses de abril e maio, quando realizou 18 jogos e foi muito bem sucedida a primeira, foi uma primeira parte excelente, eu diria, do Arthur Jorge, que conseguiu descolar o Cruzeiro da última colocação do Brasileiro. É verdade, o Cruzeiro ainda está próximo ali ao Z4, 4 pontos apenas acima do Vasco da Gama, mas as perspectivas, né? Por isso que nem sempre vale a pena a gente ficar traçando paralelos. Eu acho que a perspectiva do Cruzeiro diante desse elenco é boa, claro, temos que levar em consideração. O Cruzeiro vendeu nessa janela 2 titulares. O Rojas tem capacidade de assumir a lateral esquerda, mas vamos ver, vai passar por um período de adaptação ainda o Rojas, quem assumir no jogo hoje o lado direito, seja o Marquinhos ou o Peck, mas a minha expectativa para o Cruzeiro, nesse jogo já de hoje, é boa sim, viu, HG? O Cruzeiro liberou a lista de relacionados? Não, Breno, o Cruzeiro parou com isso, salvo engano. Por quê? Não sei, não tem dessas coisas que às vezes os clubes fazem. E não tem que dar explicação? Ô Elton, não às vezes tem coisa que é do clube. Tá, não tem, mas é bem entre aspas assim. Eu não consigo ver, seja para Cruzeiro, para Atlético e Cruzeiro, tá? Para não falar que eu tô falando de um lado só, que às vezes tem essa chatice. Eu não vejo motivos para não divulgar lista de relacionados. Se alguém um dia sentar comigo e me explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos, não tem problema. Até porque tá falando de 24 jogadores. Exato, Breno, exato. E ninguém tá relacionados. Mas o Cruzeiro... Eu não tô te pedindo a escalação. Não é provável. Isso aí é trabalho jornalístico. É só até pro torcedor saber quem ele mas tá quem indo me trouxe quem me trouxe a informação de que o Kenji, por exemplo, não está relacionado é o nosso Dan Abreu. Tá? Ele falou, olha, o Kenji não viaja, o Kaique Kenji. Então, a partir daí, eu tô indo para essa questão de ou Marquinhos ou Gabriel Peck iniciando. Mas eu acho que o Arroio e o Neiser estão de volta, né? Pelo menos condição eles têm, o Arroio ainda acho que não estaria em condições. O Neiser deve estar à disposição, Breno. Eu também imagino que o Arroio ainda não. Apesar de ser uma ótima recuperação, ainda não. Ô, Valor, eu posso colocar o Cruzeiro com um ligeiro favoritismo? Você pode, eu não. Então, a pergunta foi exatamente Você pode fazer o que você quiser. Você está liberado. E assim, é claro que teve a parada, né? Teve toda essa parada, esse período de preparação. A gente sabe que nenhum grande time fez um movimento que chamou tanta atenção, apesar que o Cruzeiro contratou 2 ótimos nomes, eu coloco o Peck e o Rojas como das principais... Os dois grandes movimentos da nossa janela, até aqui. Né? 2 grandes movimentos. O Internacional ele vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. É claro que isso foi lá, já tem muito tempo, né? O antes da Copa, mas só para o pessoal retomar e lembrar um pouquinho. O Cruzeiro uma vitória e um empate. O Cruzeiro vem de um período de 4 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso também tem um peso, mostra um pouco dessa reação da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas pensando naquilo que o Cruzeiro fez antes da parada para a Copa, o pouco que a gente viu dos recortes mesmo, até dessa preparação agora com o Arthur Jorge, eu vejo o Cruzeiro ligeiramente favorito, jogando fora de casa, jogando do Beira-Rio. Eu acredito que a torcida do Inter vai abraçar o Internacional nesse momento, porque precisa. O Internacional hoje é o 14º colocado, tem 21 pontos na tabela de classificação, está muito perto da zona de rebaixamento, então eu acredito que vai ter um apoio muito grande do torcedor do Internacional, mas mesmo assim, pelo que eu acompanhei da retomada do Cruzeiro do Brasileiro, né, que foi a partir do momento que o Arthur Jorge
assumiu e conquistou 20 pontos, né? Em 10 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. E também pela preparação, apesar de ter perdido para o Grêmio, Sim. como perdeu. Eu achei que tem um placar de amistoso mesmo, um placar exagerado, e que o Cruzeiro perdeu 2 oportunidades em penalidades que acabou não concluindo. Mas hoje eu vejo o Cruzeiro como ligeiro favorito para esse jogo contra o Eu não Internacional. vejo como favorito, mas assim, 50-50 total para mim. Eu vejo o Cruzeiro hoje com condição muito boa de ir ao Beira-Rio e voltar de lá 60-40, com os 3 pontos. 60-40. Se o Cruzeiro vai ganhar, é outra história. Mas o Cruzeiro é favorito. Eu também acho que o Cruzeiro é favorito. O Inter vive um momento de desequilíbrio, o Inter vive um momento de muitas cobranças. O time do Cruzeiro é melhor. O Inter, e hoje, depois da Copa, ele está mais enfraquecido. Gente, veja bem, eu não estou dizendo que o Cruzeiro já ganhou o jogo e nem estou fazendo um onda aqui. Tá? Eu já palpitei em 2-1 para o Cruzeiro. Tá? Mas Borré foi embora, Valência foi embora, o Alan Patrick está no banco, mas tem o Alejandro lá, né? Aliás, hoje o Stefano Pouco estava dizendo que o Alejandro vai jogar, então vai ter gol do Alejandro. Pode até ter, mas deixa que o Cruzeiro ganhe. É isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo do canal. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, agradeço demais pelo esse apoio de vocês. Peço o seu like antes de sair do vídeo também, que ajuda demais, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião, tá bom? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao Cruzeirão mais lindo do mundo, onde todos os dias tem notícias do Cruzeiro. Então, fica o convite aí para estar se inscrevendo no canal, tá? Se inscreva, ativa também o sininho de notificação, toda vez que sair uma notícia você vai estar sendo avisado. E, muito importante, tá bom? Quem puder estar deixando o like aí ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? Hoje tem Cruzeiro às 9h30, é tarde, mas acredito que dá pra gente assistir isso aí e torcer pro Cruzeirão. Então, fiquem aí à vontade para estar compartilhando esse vídeo com os amigos que curtem o Cruzeiro e também deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui do Cruzeiro, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela preferência de estarem aqui conosco nesse canal. Espero que vocês permaneçam com a sua inscrição. E também quero lembrar, antes de sair, está verificando a sua inscrição e o sininho de notificação se está ativado, tá bom? Porque assim você sempre estará sendo avisado toda vez que sair uma atualização do Cruzeirão mais lindo do mundo. Pessoal, tô ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!